Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e hoje estamos iniciando uma nova etapa de gravações, novos episódios, convidados especiais, temas relevantes para você. E agora, nessa nossa nova etapa, estamos aqui na cidade de Sobradinho, isso mesmo, cidade acolhedora, cidade serrana, com uma história maravilhosa, uma população maravilhosa e instituições também que têm buscado fazer a diferença nesta comunidade. Na nossa primeira etapa, gravamos na cidade maravilhosa de Planaltina, uma cidade histórica com as suas peculiaridades e com cada profissional do terceiro setor que com certeza brilhantou cada um dos nossos podcasts. Agora, aqui em Sobradinho, estamos aí nessa nova jornada e você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para participar de cada episódio. Inclusive, por falar em participação, eu quero saber se você já está inscrito no nosso curso. Ainda não? Não é possível. Então, olha, entra agora, dá uma pausa no vídeo e vai na nossa plataforma transfer.com.br, faça a sua inscrição para que você tenha acesso a mais de 30 horas aulas que foram gravadas especialmente pensando na sua capacitação digital em relação à comunicação digital, às mídias sociais, a como você usar a inteligência artificial. Tem muita coisa boa lá que vai ajudar você no seu dia a dia da sua instituição. Além disso, fazendo a sua inscrição, assistindo às videoaulas, você vai ter direito a participar das mentorias exclusivas para os alunos. Então, não perca tempo, venha participar conosco, tá certo? E como vocês sabem, a cada encontro nós temos um tema especial. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho de uma ferramenta de marketing, que é o e-mail marketing e o newsletters. Então, já esteja aí com a gente, porque eu trouxe aqui dois especialistas, vou apresentá-los aqui agora. Só iniciar a minha apresentação, né? Mas eu quero que eles mesmos se apresentem, tá bom? Paola, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, Edmilson. Meu nome é Paola, sou educadora, professora da Secretaria de Educação. Sou formada também em administração de empresas e já tem um tempinho, né, que eu estou trabalhando no terceiro setor, mais na área técnica do que na área ativa. Mas estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Seja bem-vinda, tá, amiga? Obrigada. A Paola, ela tem muito a acrescentar, ela tem uma experiência técnica tremenda, até porque o esposo dela é um técnico tremendo também, então ela absorve muito do dia a dia, né, Paola? Uhum. Às vezes você está acompanhando ali o Márcio na dinâmica e aí essas trocas são... Acaba aprendendo. Aprende. Só ouvindo, né? Eu sou um ouvinte, a gente acaba pegando a experiência assim na prática. Isso é legal. E hoje nós temos aqui o nosso amigo Edmilson, participou como especialista e hoje ele também participa como representante aí do Protege Brasil. Edmilson, seja bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Edmilson Alves Carvalho, eu sou presidente da Protege Brasil. Ela é uma instituição com mais de 20 anos de carreira. Uau. É uma instituição que tem muito foco na questão da sustentabilidade e também a gente trabalha com as questões sociais. Então hoje eu tenho certeza que eu vim para contribuir e aprender bastante sobre esse tema que é muito rico aí. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com ideias novas para poder implementar dentro da minha instituição. Bacana, Edmilson. Edmilson, ele tem uma vasta experiência no jornalismo, blogs, né, sites. Então, assim, fica com a gente porque Edmilson ele vai ser hoje uma peça-chave. Amigos, antes da gente entrar aqui propriamente nesse tema do e-mail marketing, eu quero conversar um pouquinho com vocês, até porque eu lecionei por muitos anos para o curso de administração a matéria de marketing. E muitas vezes a gente não vê a instituição, a OSC, usando o poder do marketing de uma forma correta. Então, assim, a gente observa hoje que o terceiro setor, eu gosto sempre de falar isso porque ele dá um contexto para a gente. Então, o terceiro setor ele inicia muitas vezes de uma forma amadora. A pessoa tem
um desejo de trazer um benefício para a comunidade, então ele começa ali de uma forma amadora. Às vezes a formação dessa pessoa pode ser da área médica, pode ser da área jurídica, pode ser, às vezes, da área social, não necessariamente. E aí, quando ele começa a desenvolver o projeto, ele vai com os recursos, com a força própria, ali alguém mais próximo apoia. Mas chega um momento em que o projeto ele tem que ir para um outro patamar. E aí começa a exigir, Edmilson e Paola, algumas ferramentas técnicas, uma postura mais profissional, uma postura mais arrojada até mesmo para conseguir parcerias, para conseguir apoiadores. E o marketing é algo que precisa fazer parte das instituições, não é, Edmilson? Com certeza. Ser marqueteiro. É assim, a minha percepção de muito tempo que eu estou no terceiro setor, você tocou num ponto muito importante sobre a questão da profissionalização, da necessidade de se profissionalizar. Porque o terceiro setor é exatamente isso como você citou. São pessoas comuns, de diversas profissões, de diversas culturas, né? Níveis culturais, mas que têm um objetivo em comum, que é fazer algo pela sociedade. O terceiro setor, uma ONG, ela serve como um braço forte e uma mão amiga do Estado. Entendeu? Verdade. Ela surge através de uma ideia. E essas ideias, elas partem de diversas pessoas. Entendeu? Então, a primeira visão que as pessoas têm é de resolver um problema. Não é nem a visão do marketing, não é nem a visão de dar visibilidade à sua instituição, mas ela muitos até nem querem essa visibilização, eles querem ficar ali meio no anonimato. Exatamente, então eles buscam ali resolver um problema que eles encontraram ali, junta pessoas, formam uma instituição que normalmente 70% das vezes não é nem organizada de forma jurídica, exatamente, mas que exerce um trabalho importante. Então essa questão, eles acabam focando tanto na resolução do problema do que realmente ter uma visão de que se eles tiverem uma visão de marketing, de colocar aquilo para que todos possam ver, vai ajudar ainda mais. Ainda mais. Você falou em pontos importantíssimos. E eu vou, Paola, ajuda a gente aqui pelo seguinte, só um minutinho. Okay. Nós já trouxemos aqui para o nosso podcast pessoas que estão trabalhando há anos sem estarem formalizados, sem ter a personalidade jurídica da OSC. Então, assim, ao mesmo tempo que isso mostra a garra, a determinação da pessoa, isso enfraquece o terceiro setor, porque ela desenvolve um trabalho que não é visto, não é formal, digamos assim, e isso até prejudica o apoio, a seriedade, a visão do terceiro setor. Então, é importante a formalização e a capacitação, né, Paola? Olha, Edmilson, o que eu vejo? Carvalho, eu vejo muitas pessoas associando o terceiro setor ao assistencialismo, como você falou. As pessoas veem um problema e elas de imediato querem apagar o fogo ali, mas assim, não existe um plano, né? Ou até mesmo um conhecimento para que aquele problema você sabe que ele vai prolongar. Não vai ser uma ação que vai acabar com aquele problema. Então, assim, eu vejo muito, assim, quando eu converso com as pessoas, conheço instituições, que as pessoas verem isso muito como assistencialismo. E o terceiro setor é além do assistencialismo muito. E essa questão do marketing, eu acho que é essencial, até para as pessoas verem a questão do que é o terceiro setor, o que é uma instituição, o que é uma função de uma ONG, o que o terceiro setor hoje ele faz dentro do nosso país, como ele é assistente do nosso governo. Então, assim, eu vejo muito isso. As pessoas têm uma ideia que o terceiro setor é assistencialismo e o terceiro setor vai muito além disso. Com certeza. Hoje, depois de muito tempo de caminhada, porque eu iniciei assim também. Eu iniciei no projeto com a Protege Brasil,
Porque na época nós tínhamos uma necessidade muito grande, uma carência muito grande na questão da saúde. Tanto que o nosso projeto carro-chefe, né, é a Feira Comunitária de Saúde. E nesse afã de querer realmente resolver, a gente fez muita coisa de forma, entre aspas, não organizada, sem envolver a questão do marketing, mas a gente conseguiu muitas coisas mesmo. Hoje, analisando, se a gente tivesse com foco nessa questão do marketing, um marketing mais profissional, a gente tinha conseguido ir mais. Nós atendemos cerca de 15 mil famílias, hoje nós poderíamos, assim, pensando, poder ter atendido 30 mil. Por quê? Porque o marketing, ele mostra para os seus apoiadores o que está sendo feito. Não é porque o terceiro setor, no primeiro momento, ele não queria muito se envolver politicamente falando. Tipo assim, eu estou fazendo pelo social, não estou fazendo por político tal, nem por político tal. Nenhuma bandeira, entendeu? né? Até porque não existia hoje o que nós temos, essas leis aí que regem o terceiro setor. Existiam leis rudimentares, né? Eu sou da época que a gente tinha que garimpar o terceiro setor. Até para prestar conta, até para conseguir um recurso público, era algo assim extremamente complexo, entendeu? A prestação de conta mesmo era uma loucura. Você prestar conta do terceiro setor há 20 anos atrás, não existia normativas assim que direcionassem. Mas, em suma, voltando ao assunto do marketing, o que eu vejo hoje? O marketing, ele ajuda a instituição a ter visibilidade e os apoiadores, os futuros apoiadores, que aquele projeto realmente funciona. Isso é muito legal. E a transparência, né, que é uma das palavras mais... Exato. O marketing dá essa possibilidade das pessoas mostrar a transparência do seu trabalho, igual você está falando, a necessidade. Você abre um site hoje, uma rede social, e ali quando você vê um site bem estruturado, pode ser uma coisa simples, mas você tem transparência. As pessoas já começam a comprar a sua ideia através daquelas mensagens que você das frases. Então, assim, é muito importante. O Edmilson também falou numa questão que até um gancho para o terceiro setor, né? Que quando você falou assim, que antigamente as instituições, que vocês até começaram com essa questão que eu falei do assistencialismo. O que é que eu vejo? Eu acho assim, que é igual uma planta. As sementinhas, que eu percebo que todo mundo que entra no terceiro setor hoje foi alguma coisa que a vida levou, né? Isso. A vida te levou para aquele lugar. Só que assim, quando eu abracei esse projeto, que eu acho fantástico, foi por isso. Porque você começou da sementinha, mas para a sementinha germinar, você precisa molhar, você precisa cuidar, adubar a terra. E esse curso, ele vai te passar essa informação para você poder saber trabalhar com a burocracia, com o marketing, porque nós não sabemos de tudo, né? No mundo, a gente aprendendo somos aprendentes, né? Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas assistirem às aulas, aproveitar essa oportunidade. É um curso excelente que está disponibilizado nas redes sociais. Gratuito. Olha então, isso. Assim, se você começou lá devagarzinho, quer crescer, vamos aproveitar, abraça esse projeto igual nós estamos abraçando, porque, assim, cada aula, cada assunto é a sua dúvida. Eu estive conversando com algumas pessoas e eu vejo, né? Aí eu sempre falo com o Hélio. Aí o Hélio, não, mas está na aula tal a resposta, está na aula tal. Você também, ontem a gente comentando, né? O Wellington, que o Wellington também é professor, gente. Aí ele, está na aula tal. Então, assim, vamos aproveitar, porque vocês estão com ouro na mão, então vamos saber usar esse ouro, esse pote de ouro, para o benefício de cada um de nós, que, na verdade, vocês usando essa informação, vocês vão estar fortalecendo e ajudando a sua instituição e quem vocês que trabalha ali com vocês na instituição. Você usou uma frase aí, amiga, que me chamou a atenção e eu estou guardada ela aqui. Até eu vou deixar vocês dois usarem e esmiuçarem ela, diluírem. O seguinte, você usou a seguinte frase: para as pessoas comprarem a sua ideia. Ela usou essa frase agorinha aqui. O terceiro setor, às vezes, ele não tem
a ideia de que ele está vendendo algo. Mas tudo nessa vida a gente vende ou compra. Sim. A venda, ela faz parte de quase tudo que a gente está. Nós vendemos nossa imagem, nós vendemos uma ideia, a gente está vendendo o tempo todo alguma coisa. E o terceiro setor, ele também está na área de vendas. Você que nos assiste, deixa eu dizer para você, você está vendendo alguma coisa. Você precisa vender a ideia do seu projeto, você precisa vender a filosofia daquilo que você faz para que mais pessoas estejam junto com você. Então, é uma venda. É uma venda. Quando a gente olha no contexto comercial, a empresa que produziu essa taça, ela vai fazer uma campanha para todo mundo comprar essa taça. Mas no terceiro setor, Edmilson, a gente também vende uma ideia. A ideia de trazer pessoas para ajudar aqui num projeto relacionado às mulheres, às crianças, à família, ao indígena, enfim, há uma venda. Então, eu acredito que existe a necessidade do profissional do terceiro setor entender isso. E, assim, as redes sociais hoje, elas ajudam a gente a vender essa ideia, né? Todo mundo tem uma rede social. Sim. Então, assim, amigo, como é que a pessoa aí que nos assiste do terceiro setor pode mudar essa mentalidade para entender assim, cara, se eu vender direito essa ideia desse projeto, eu posso ter compradores do outro lado, que são patrocinadores, são empresários, é a comunidade, é um profissional que pode me ajudar. São voluntários, né? Voluntários podem me ajudar. Então, como é que a gente pode dar sugestão para o nosso amigo do terceiro setor a mudar essa mentalidade, a enxergar que ele está vendendo alguma coisa também? Ele tem que vender essa ideia. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sempre parti do princípio dentro da minha instituição de que a gente não consegue realizar nada sozinho. A gente parte de um princípio, a gente parte de uma ideia, mas a gente precisa ter um corpo, né? A gente precisa ter braços, pernas, entendeu? Coração, sentimento, para poder realmente querer fazer a coisa acontecer. Então, a gente precisa realmente abrir as portas das nossas instituições, porque a gente pode até, a instituição, ela ter um presidente, mas ela não pode ter um dono. Entendeu? Isso é fundamental. Até Legal. porque existe a legislação que diz que a cada 2 anos, 3 anos, você tem que fazer Uma nova eleição ali, né? A dança das cadeiras precisa acontecer. Exatamente. Então, essa visão de expandir, essa visão de que realmente para que a gente possa conseguir ser eficiente naquilo que a gente se propõe a fazer um determinado projeto, a gente precisa angariar pessoas, precisa angariar talentos, a gente precisa fazer parcerias, entendeu? No início do terceiro setor, na década de 90, era no braço mesmo, as coisas aconteciam ali. Faca no dente. Era coisa mais familiar, uma família ali queria fazer. Hoje não, hoje a gente quando vai desenvolver um projeto, a gente já pensa em quem são os profissionais que podem nos ajudar a desenvolver isso. E aí a gente pode usar o marketing para poder trazer essas pessoas, entendeu? É impossível hoje em dia você fazer terceiro setor, você tá na frente de uma instituição, fazer parte de uma diretoria, sem que você não tenha pessoas por trás para te ajudar, para você poder fazer, entendeu? Senão a instituição morre, entendeu? Então, quanto mais pessoas a gente tem dentro da instituição para poder ajudar, melhor a gente vai desenvolver os nossos projetos. Isso é verdade. Ô Paola, dentro dessas ferramentas que a gente tem aí no marketing, porque são várias ferramentas, né? Existem muitos livros, autores, tanto nacionais como de outros países, que escrevem muito sobre o marketing. E o marketing ele é importante para uma instituição. E a gente já falamos, inclusive tem aulas gravadas sobre redes sociais e cada uma que atende um público específico. Mas aqui também a gente não pode ignorar que o e-mail ainda é uma ferramenta poderosa, né, amiga? Eu vejo o e-mail como uma forma, assim, de uma mensagem de hoje individualizada. Antigamente a gente chegava na porta da pessoa e batia, né? E hoje eu vejo o e-mail assim, pelo menos todo dia de manhã quando eu acordo eu falo, meu Deus,
Normalmente o meu e-mail vai vir com um boleto, mas tudo bem. Vou checar minha caixa de e-mail, então, né? assim, hoje eu vejo que eles não usam mais a campainha da porta da sua casa te chamando. Eu vejo hoje um e-mail, uma comunicação muito estratégica e, ao mesmo tempo, é uma forma de te informar de uma forma bem personalizada. Porque através do e-mail você é comunicado de várias coisas. Porque quando você está num grupo, numa rede social, você talvez não entenda, né, aquela informação porque ela é jogada para todas aquelas pessoas na rede. Mas o e-mail, ali você entende que aquela informação é para você, bateu na porta da sua casa, tocou a sua campainha. Então, e é uma forma muito rápida. Esses dias eu estava falando assim, eu não sou muito velha não, tá, gente? Ninguém aqui é, tá? Eu sempre, quando eu fazia mais jovem, eu fazia curso de inglês. E a gente tinha um programa do Rotary Club aqui de Sobradinho, né? Então a gente trocava correspondências com gente da Austrália, dos Estados Unidos, de vários países. Aí eu lembro que a minha avó falava bem assim, o correio passa 4 horas e eu chegava da escola às 6 horas da tarde. Então, assim, essa menina, quando chegar, primeiro passa na caixinha do correio, para depois chegou. E levava meses, né, uma carta de longe. Sim, e hoje não, você tem uma rapidez, uma eficiência tão grande da informação que, assim, eu acho que é uma ferramenta que você tem que ter o quê? Uma internet, um Wi-Fi, e que você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro e é muito rápido a conexão. Isso é verdade, assim, e quando a gente olha vários cadastros que a gente faz em uma loja, o e-mail, ele também já é uma informação necessária, né, Edmilson? Porque a empresa, ela quer usar aquele mecanismo para se comunicar com você. Então, você vai numa loja comprar um calçado, você vai no supermercado, eles querem saber o seu e-mail para te mandarem ali algumas informações. Então, a instituição, o terceiro setor, ela também precisa começar a enxergar essa porta que existe para ser explorada, né, amigo? Com certeza. Por isso que hoje existe uma eficiência muito maior nos cadastros, né? Então, quando a gente busca que a gente vai atender um determinado público através de um determinado projeto, a gente cadastra. Então, ali, uma das perguntas principais, qual é o seu e-mail? Porque, apesar que pode parecer antigo, mas ele é muito eficiente. O e-mail ainda é muito eficiente. Muito rápido. Muito rápido. E é uma forma de comunicação que ela é até oficial. Então, como ele é personalizado, como ela explicou bem, então se torna-se ali uma mensagem oficial da instituição para você. Então, é através do e-mail que a gente divulga, de certa maneira, de forma personalizada aquela pessoa sobre quando vai iniciar o curso dela, quando vai iniciar o projeto, né, o que ela tem que trazer, as informações necessárias. Então, o e-mail ainda é muito útil. E a gente também usa o e-mail para a gente poder trabalhar a questão das newsletters, que são as divulgações, seria como um jornal digital das ações da instituição. Legal como isso, que a hein? gente divulga? Bacana. E como é que a gente divulga isso? Através do e-mail. Então, ali a cada 3 meses, depende muito da instituição, de como ela está executando. Do ciclo de execução, né? Então, ela vai pegar ali todas aquelas informações, fotos, vídeos, do que realmente ela executou, vai fazer um jornal digital e vai enviar para as pessoas. E o bacana disso é que isso chega nos patrocinadores e também uma ferramenta de prestação de contas. Porque hoje em dia a prestação de contas, ela funciona hoje mais no meio digital do que no meio do papel. No passado era no papel. Eu lembro que a gente tinha que fazer tudo no papel, a prestação de conta. Aí pegava aquele porrilhão de papel e levava lá para o órgão que a gente precisava prestar contas ali e tal. E um monte de ficha, né, Edmilson? Cópia de tudo aquilo. Porque tinha que deixar lá, porque fazia parte do projeto. Anos. Hoje é tudo digital. Então, eu gosto muito da newsletters porque ela facilita a vida, assim, na divulgação. Cara, assim, falando, enquanto você fala, a minha mente fica aqui pensando, né? A transparência que essa ferramenta proporciona para a instituição. Porque, pensa,
Você falou aí, deu uma sugestão de fazer trimestralmente, a cada 3 meses faz um resumo ali com fotos. Inclusive, daqui a pouco, Paulo, eu quero entrar aqui no que não pode faltar numa newsletter, tá? Você, como especialista, vai nos ajudar. Mas uma coisa que eu até quero pegar aqui um gancho, amigos, é o seguinte. Na última videoaula que eu gravei, nas 3 últimas, eu falei sobre a inteligência artificial aplicada ao dia a dia de uma OSC. Então, por exemplo, a pessoa pode pensar assim, eu não sei escrever. Mas, cara, se você pegar hoje uma inteligência artificial e ela consegue produzir para você a essência de um conteúdo desse num alto calibre, você adiciona as fotos e você já tem um conteúdo praticamente pronto, né, amigos? E até a logomarca, o logotipo, né? Que a própria... Hoje a gente lembra que a gente antigamente tinha que procurar um profissional, pagava um preço design absurdo, gráfico, né? web design. Hoje a inteligência artificial, ela é assim, né? Você coloca a informação ali, ela monta para você e ainda você escolhe qual que você quer. Você está falando disso? A minha filha hoje tem 20 anos, né? Só que há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, a minha filha, eu tinha a Star Móveis, eu não sei se ainda tem aqui em Brasília. Aí nós compramos algumas coisas da Star Móveis e eles mandavam por e-mail e na televisão passava toda hora. Aí eu lembro bem assim que uma vez eu abri né, o e-mail no computador e a minha filha viu, ela não sabia nem ler, ela tinha 2, 3 anos, mas ela viu a logomarca da Star Móveis. É a estrelinha, né? Era uma estrelinha. E do Mastercard. Então ela colocou na cabeça dela assim, que se ela precisasse comprar alguma coisa, ela tinha a Star Móveis. Então, quando passava, mãe, a gente vai lá comprar. Aí eu falava assim, como é que a gente vai pagar ela? Master, porque ela não conseguia falar. Então, assim, hoje é muito rápida a informação. Se você faz um marketing, não precisa ser um marketing caro, mas se você faz um marketing que chama a atenção, bem feito, né? Você vai longe com a informação. Você ganha um público muito grande. Diga, amigo. Sem dúvida nenhuma. O que é bacana também nessa questão da inteligência artificial, porque a gente pode usar termos assim um pouco mais difíceis, né? Mas você pode usar a própria inteligência artificial para você criar uma newsletter, entendeu? Você joga as informações, períodos, coloca tudo lá e pede para ela gerar um jornal com essa característica, né? Característica, e ele vai gerar tudo isso. E o bacana também da newsletter é porque ela gera um sentimento emocional, porque quando a pessoa recebe lá no seu e-mail, porque o e-mail também é uma coisa importante que a gente não falou, que o e-mail ele é algo que foge da rede social. Por quê? Quando você usa uma ferramenta da rede social para fazer uma comunicação, você ali está envolto a questão do algoritmo daquela rede social. Sim. E o e-mail não. O e-mail ele é livre, é você falando diretamente, quer dizer, você acaba... A pessoa, ela está parada naquele espaço de tempo para ler aquela sua mensagem. Entendeu? Aquela história, é você e ele e você. Ninguém ele não vai passar para cima. Ninguém vai entrar na sua vida, não vai ter um terceiro. Exatamente. Não tem um terceiro. O algoritmo, ele pode fazer links, conexões, entendeu? Ele pode até limitar a depender do que tiver nas regras ali do usuário, entendeu? Sim. Então, por isso que o e-mail ainda é bacana. E a questão da newsletter, legal isso aí, cara. Sentimento dela, ela gera sentimento, porque você pega ali, você, de alguma forma, você está recebendo, ou você participou diretamente daquilo, como profissional, ou você foi beneficiado daquele projeto, ou você ajudou naquele projeto, ou você foi um parceiro daquele projeto, ou você foi um financiador. Então, às vezes a pessoa não pôde ir, mas o recurso foi. Então, e agora ele recebe ou você o resultado, ou você cara. Está convidado para ser um novo colaborador, né? Sim, aí você pode ter uma rede também que você pode mandar. Aí você manda fotos daquele evento, né? Você mostra as informações, olha, aquele evento ali nós atendemos tantas pessoas, entendeu? A gente conseguiu atingir público-alvo tal, classe tal, a gente conseguiu conscientizar, conseguiu ensinar, conseguiu isso. A pessoa está vendo ali, ó,
aquele jornalzinho ali, as imagens, a foto, aquilo ali cria uma identificação com a sua entidade. Fala assim, opa, eu quero participar disso aí também. Opa, eu quero financiar isso aí também. Ou eu quero ser voluntário nisso aí também. Entendeu? Eu quero usar o que eu tenho de recurso, seja ele financeiro, ou seja ele intelectual, ou seja ele manual, para me poder ajudar aquele projeto, justamente porque foi despertado, entendeu? Isso é muito bacana que você falou, nosso amigo Edmilson, porque assim, ontem eu estava conversando com um amigo e ele era milionário, trabalhava no mercado de ações. E ele decidiu começar a fazer alguns investimentos na África para ajudar pessoas naquela situação de vulnerabilidade que a gente conhece exatamente. E ele mandava muitos recursos, ele mandou boa parte da fortuna dele para lá. Aí chegou um dia que ele decidiu ir ver. Onde estava entrando. Exatamente. Aí ele chegando dinheiro. Aí ele foi, olhou e tal, viu, ficou contente. Mas ele passou alguns meses lá, conhecendo a realidade. E aí ele disse assim para mim, Wellington, se eu tivesse ido antes, eu teria solicitado que eles aplicassem o dinheiro de uma outra forma para atender lá, mas de uma outra forma. Então, quando ele viu uma realidade, ele falou assim, isso aqui poderia ter sido feito diferente. Então, muitas vezes, a OSC, ela pode usar essa newsletters para fazer esse comunicado e chamar o patrocinador a ir ver. Porque, às vezes, o patrocinador estando lá em um momento como esse, ele pode pensar assim, poxa, cara, eu posso ajudar mais nisso aqui. Cara, eu conheço um amigo ou uma amiga, um outro parceiro, que eu posso trazer ele para fazer isso aqui. Então, isso ali vai criar uma sinergia, Paola, tão forte, que a OSC pode trazer muito mais parceiros, não é, amiga? Sim, e você também falou a questão de como essa informação chega nas pessoas, como, né, essa ferramenta ela é montada. Então, assim, ela tem que ser um design que chame a atenção, sem muita informação, uma linguagem clara, para que as pessoas hoje, elas, até por questão de tempo, né? Sim. Que a informação seja clara, rápida, e aquela estrutura ali, a mensagem, ela consiga atingir o esperado, né? Que é o que é o esperado hoje? É a pessoa comprar a sua ideia, é a pessoa ver que você realmente está fazendo aquele trabalho, como ele estava falando, e você também poder, de longe, você também poder ajudar, você poder interagir. Isso é verdade. Diga, amigo. Então, a frase que a gente pode, então, resumindo assim, de forma geral, é a frase fidelizar. Então, uma newsletter, o e-mail, ele serve para a gente fidelizar tanto os nossos apoiadores, quanto as pessoas que estão recebendo aquela ação, quanto as pessoas que vão, de alguma forma, nos ajudar, né, que são os voluntários, porque a instituição precisa disso. Precisa. Entendeu? E então é uma ferramenta poderosa, forte, entendeu? Que vai ajudar a fidelizar tudo isso aí. Até porque a gente que é do terceiro setor, a gente precisa de dinheiro, precisa de recursos. Sim. Entendeu? A gente tem que deixar de ter aquele pensamento que terceiro setor é apenas ações de cunho próprio, né? Quantas pessoas tiraram dinheiro para poder executar projetos? E a gente sabe que o que mais tem aí para o terceiro setor é recurso. O que falta é projeto. O que falta são instituições capacitadas para que possam executar. E pessoas, né? E pessoas. Que até, eu acredito que instituições até que tenha, mas eu acredito que hoje nesse setor faltam profissionais, pessoas interessadas de poder se aprofundar nessa questão de como, principalmente a questão administrativa e burocrática, né? Porque, assim, esses dias eu estava conversando no telefone até com uma das alunas do curso e ela está assistindo às aulas e ela, né? Aí ela falou assim, nossa, é legal, minha instituição também tem essa ideia. Aí ela começou a contar, né, sobre a instituição dela. Aí eu falei assim, só que tem uma coisa, atrás da empresa, atrás de um podcast, atrás de uma instituição,
tem uma equipe enorme nos bastidores que trabalha, que você não consegue ver, mas que faz também as coisas acontecerem, né? Então, assim, tem a parte do marketing, da mobilização, porque se você não tiver uma mobilização hoje boa, você pode ter o dinheiro do mundo todinho que o seu projeto não vai para frente. Por quê? Você tem o ouro, mas ninguém sabe que você tem aquele ouro. Se você não tem uma parte administrativa, alguma coisa ali no meio do caminho, você vai ter problema, principalmente com o governo na hora de uma emenda, na hora de você fazer uma prestação de conta. Você tem que ter uma coordenação. Então, assim, é uma equipe, né? Tem a parte dos mestres, que são os professores, os especialistas. Então, assim, é uma equipe muito grande e as pessoas, elas veem isso só assim, vamos ver ali, 3, 4 pessoas sentadas conversando. Mas são pessoas capacitadas e atrás dessas pessoas também tem muitas outras pessoas capacitadas. Com certeza. Isso que você falou é fundamental, porque é o seguinte, quando você tem um projeto que você consegue executar aquele projeto, que você conseguiu o recurso para aquele projeto, houve ali todo um time, uma equipe. Houve o captador de recursos, aquela pessoa que foi lá, atrás da empresa, foi atrás do deputado, foi atrás da emenda, entendeu? Foi em loco, foi fazer visita, e aquela pessoa ali é um profissional, entendeu? Aí ele conseguiu, mas antes, aí ele conseguiu ali o primeiro contato, aí tem aquela pessoa do administrativo que é para fazer o documento, que é para fazer o pré-projeto, para poder mandar para aquela empresa, para aquele deputado, para aquele órgão público ali, entendeu? Aí depois daquilo ali você tem que ter uma equipe que acompanha, tem que ter o profissional que vai elaborar realmente o projeto em si, com toda a justificativa, como deve ser feito. Existe uma normativa para isso, não é qualquer coisa que você pode enviar, entendeu? Aí tem a execução do projeto. Conseguiu o recurso, a gente solta foguete. Mas aí que começa o problema. Não, e é uma coisa que antes de tudo isso aqui está acontecendo, a execução do projeto, quantos meses mais ou menos você leva? É muitos meses, não é de um dia para o outro, né? É muitos meses. Desde quando eu lembro de um projeto que eu e um parceiro, o Hélio Rosa, a gente conseguiu executar, projeto, a gente como sonhou junto o projeto, vamos fazer esse projeto, bora. Até a gente começar a executar ele direto foi anos. Às vezes leva-se anos. Hoje em dia, obviamente, a gente vai se tornando mais profissional, a gente vai entendendo melhor como funciona, as leis melhoraram muito esse trânsito, né, esse meio campo. Aí você ainda consegue, ainda mais no mínimo aí 6 meses, porque existe o calendário que os órgãos públicos têm para poder receber os projetos, liberar os recursos, não é assim, né? Então realmente é algo. Então o que o nosso público precisa entender, entendeu? A execução do projeto não inicia necessariamente quando você tem um recurso, ele inicia muito antes, entendeu? E o recurso ele é só o primeiro passo para a gente poder começar a partir dali a executar o objeto mesmo em si, e a estrutura tem que ser grande, tem que ser profissional, porque senão... Eu vejo o Márcio, quando ele vai começar a montar antes dessa, né, na hora que tem a ideia, que eles vão começar a montar esse projeto, eu já acompanhei projetos que para a execução desse projeto com ele, até sair o dinheiro, levou 1 ano. Até conseguir montar o plano de trabalho, montar o termo, montar tudo, para mandar o projeto para conseguir a emenda, até esse momento, antes da emenda, levou 1 ano. Depois dessa execução, de recebido a emenda, teve, e depois até a prestação de conta, o evento teve, vamos supor, foi em janeiro, eles conseguiram finalizar a prestação de conta quase em julho, porque ela vai e volta. Se você não tiver um profissional ali preparado para fazer uma prestação de conta, um profissional que tenha capacitação, com certeza, em algum momento ali, você vai ter um problema. Então, assim, ela vai e volta, porque muitas vezes o gestor do projeto não está falando, você está mostrando o que ele quer, mas ele não está falando a mesma linguagem com você, a interpretação. E, assim, às vezes a gente, falando e conversando,
o nosso amigo ou amiga que está do outro lado pode pensar assim, rapaz, isso aí vai dar muito trabalho, isso aí exige muito. Hoje em dia não dá mais. É prática, é prática. E tem duas coisas, eu já vou deixar para você falar aqui, mas o que eu quero e que é necessário e que eu acredito que é um dos objetivos primários do nosso podcast Nova Terceiro Setor, é exatamente a gente mudar a nossa mentalidade do gestor da instituição. Sim. Porque assim, se nós não nos profissionalizarmos como categoria, se nós não nos unirmos, se nós não nos munirmos de ferramentas e de uma postura diferente, o terceiro setor vai continuar sendo visto por alguns empresários como alguém que tem que receber migalhas, ou como um deputado com alguém que tem que... Não, o cara tem que se arrastar aqui para provar que ele merece uma emenda. Quando, na verdade, tem que ser diferente. Eles é que deveriam nos procurar, porque nós atendemos uma lacuna que o Estado não atende, para oferecer a verba e não a gente mendigar verbas. Sim. Mas isso exige uma mudança de mentalidade e uma mudança de postura. Então, é olhar a OSC... Cara, como é que a gente pode ser mais profissional no que nós fazemos? Né, amigos? Então, eu penso dessa forma, porque isso não é difícil. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Só que a gente está buscando levar o terceiro setor a um patamar de respeito maior, a um patamar que, de fato, ele tem por direito, né, Edmilson e Paola? E o Wellington, eu vejo também uma coisa assim, conversando, não é de hoje que eu tenho essa visão, ela só foi amadurecendo essa visão. Eu vejo muito que muitas pessoas veem o terceiro setor como um hobby. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha escola, eu tenho o meu comércio, e no final de semana eu vou trabalhar ali, fazer na ONG, na associação, como um hobby. Que eu preciso... E, assim, as pessoas têm que entender que hoje o terceiro setor, ele chegou num patamar que se você vai trabalhar no terceiro setor, você vai se dedicar 2 vezes mais do que se você estivesse no serviço público hoje. Então, assim, se você está numa ONG, se você tem uma ideia, se você tem uma associação, você precisa se dedicar àquela associação porque você vendeu a sua ideia para outras pessoas lá atrás. Então, assim, trabalhar como hobby só, final de semana, não dá mais, não, né? Não acontece. É uma coisa que, às vezes, você, Edmilson, você trabalha mais às vezes, de 16 horas por dia em cima de uma ideia da sua associação. Não é aquela coisa, vou tirar 2 horas hoje do meu dia. Não. Quem quer trabalhar tem que entender que é uma coisa agora profissional e tem que ter dedicação e resiliência para poder seguir em frente. Porque tem obstáculos? Tem, mas quando você consegue, é igual você é professor universitário, você sabe. O primeiro projeto é como se a gente estivesse fazendo o primeiro TCC, né, do final do curso da faculdade. Depois daquilo ali, você fez o primeiro, aquilo ali vai facilitar, você já vai pegando a prática e as coisas vão fluindo. Justamente. Essa questão de que o Eto colocou é importante, porque muitas pessoas, a gente tem que entender o seguinte, o caminho, ele tem algumas etapas a serem seguidas. Desde o seu pensamento, porque o projeto em si, ele inicia com um sonho ou um pensamento. Eu quero realizar isso. Então, vou colocar isso no papel, vou pedir recurso, vou atrás, vou captar, vou começar a executar, vou receber o recurso, tá, e vou executar. E para a grande maioria, isso pode parecer realmente uma eternidade, isso pode parecer difícil, mas hoje em dia você tem esse podcast aqui, você tem esse projeto em si, que vai te dar uma base extraordinária. Você vai, digamos assim, toda a experiência que eu tenho, que eu garimpei no terceiro setor, quando a gente fala garimpar, porque era um terreno inóspito. Hoje o terreno do terceiro setor, ele é um terreno já preparado. Já está arado. Está arado. Entendeu? Então é mais fácil. E o que facilita ainda mais é as parcerias. Porque muitas vezes você tem a ideia, você tem um projeto, você tem uma ONG e você olha para o lado, quem é meu secretário? Meu secretário é uma pessoa também ali que não tem muita condição. Quem é meu outro assessor? Também não tem muita condição. Vai parar? Não. Vai atrás de uma instituição que já executa, que já executou. Vai ali pegar a experiência com aquela entidade. Entendeu? Vai fazer a parceria. Tantas coisas se desdobram, e né? aí você vai ver que
que não é tão difícil, muito pelo contrário, a experiência daquela pessoa ali vai te ajudar a você encurtar esse caminho, entendeu? E você conseguir, em vez de demorar 1 ano, como eu demorei no começo, 2 anos, isso vai demorar só aquelas datas que são obrigatórias que sejam cumpridas ali, entendeu? E aí as coisas vão acontecer, mas é a parceria. É você, antigamente nós usávamos muito um termo de capacidade técnica. Hoje em dia você não usa muito isso, mas ainda exige-se da instituição essa capacidade. E como é que a gente conseguia a capacidade técnica? A gente conseguia se aliando com uma instituição que já executava. Que já estava executando projetos maiores. Colocando o nome da nossa instituição lá nos documentos. Não, você está executando esse projeto aqui? Esse projeto é custou. Poxa, eu quero ajudar. O que a gente pode somar? Aí, você pode fazer isso. Poxa, então, entendeu? Formaliza isso para a gente, que a gente estamos te ajudando. Isso é capacidade técnica. Isso é muito legal. Paola e amigo Edmilson, hoje, falando aqui, voltando para o nosso tema aqui dos e-mails, de vez em quando alguns e-mails nossos vão para o spam, né? Ficam ali, vão para a lixeira. Infelizmente, isso acontece até pela demanda, porque assim, existem empresas que compram um pacote de e-mails e vão mandando ali para todo mundo, para ver se cai no funil de venda deles, chegar ao momento de retenção, né? A instituição ela precisa ter cuidado também, quando vai fazer um e-mail de marketing, um newsletter, para colocar um conteúdo relevante, né, amigos? Porque aí não cai no spam. Então, assim, relevância. Como isso sai do dia a dia para um e-mail, para um newsletter? É interessante isso porque é o seguinte, as próprias empresas de e-mail, né, elas criaram esse tipo de filtro justamente porque virou um mercado, né? Virou. Então, para que os seus clientes, né, o que tem as contas, né, que tem os e-mails, fiquem ali recebendo muitas coisas, é criar esse filtro. Mas quando você tem uma instituição que você não é tão grande, porque a grande maioria das instituições não é uma empresa. Apesar que uma instituição pode funcionar como empresa, mas ela não é uma empresa. Os seus e-mails em si, elas acabam saindo desse funil, porque não é uma coisa recorrente. A gente tem essa vantagem, né, de a gente não cair nesse funil de spam, justamente porque o nosso e-mail ali ele é personalizado. Então, quando é personalizado, a pessoa vai receber, entendeu? Vai estar mais tranquila em relação a isso. Isso é muito importante, né, Paola? Porque, assim, tratar o público de uma forma individualizada. A gente vê muito isso hoje no marketing buscando ser feito, né? Cada um está sendo tratado de uma forma. Então, no nosso e-mail, o patrocinador ele tem que ser tratado de uma forma, a família participante, o beneficiado de outra forma. Então, é necessário também a instituição enxergar isso para poder falar uma linguagem para cada público. Interessante. Né? Olha aí que bacana. Você criar um modelo de e-mail que você fale com quem vai ser beneficiado daquele projeto. Isso. Um e-mail para quem vai ser parceiro naquele projeto. Um e-mail para quem vai patrocinar aquele projeto, entendeu? Exatamente. E um e-mail geral. De divulgação geral, onde você vai comunicar para todo mundo. Você tem que ter essa visão de diferenciar. Você não pode tratar os de forma igual. Os diferentes. Os que são diferentes. Não, até um parceiro, né? Assim, a pessoa já é sua parceira, você já conhece a pessoa, e você manda uma informação generalizada, a pessoa ela já vai se sentir ali um pouco, nossa, quer dizer que eu não faço parte dessa equipe, né? Uhum. Então, essa questão que vocês estão levantando é muito importante por isso, porque até é engraçado, tem uma professora que trabalha comigo que ela fala bem assim, engraçado, hoje eu tenho mais amizades nas redes sociais do que pessoalmente, e é verdade, né? Então, aí um dia ela estava triste, a gente conversando, ela estava triste, aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim, não, é porque a pessoa me mandou
uma figurinha. E aquela figurinha parece que ela não estava me dando atenção. Eu falei, gente, como é que é a rede social, né? É uma forma até de escape. Então, assim, a forma que você trata o seu parceiro, o seu amigo, a pessoa que você está, o seu colaborador, até seu futuro colaborador, é ali também uma arma se você vai ter sucesso ou se você vai colocar a pessoa para fora do seu projeto. E é importante isso que você falou também, que uma coisa que me veio agora na mente. Que quando você trata todo mundo no mesmo bolo, o que você faz? Não, eu vou criar aqui um e-mail que é para mim atingir todo mundo. O que vai acontecer? Você vai acabar colocando muita informação. Sim. Você vai ficar aquela leitura informação cansativa. Que alguns nem precisam ler. Exatamente. Não precisam ter. O que ela disse. Então, se eu sou aquele parceiro que vai financiar, né, aquele projeto, vou dar o recurso para aquele, eu preciso saber de determinadas situações. Claro. Entendeu? Se eu sou aquela pessoa que vai apenas ajudar no projeto, vou ser voluntário ali, né, naquele projeto, eu preciso saber de determinadas coisas ali. Não preciso saber do que o meu parceiro que vai me financiar está fazendo. Exatamente. Aí vai o beneficiário. Ele precisa saber os horários que vai iniciar o projeto, quando, entendeu? Assim, se ele se enquadra, se ele não se enquadra, se ele já preencheu a ficha de inscrição, tal, papapá. Entendeu? Então, quando você generaliza, você acaba não atendendo, porque as pessoas, é o seguinte, isso aí já é científico. As redes sociais hoje em dia, elas nos condicionou a ser práticos. Então, se você vê lá um vídeo ali que tem 20 minutos, e você vê um vídeo que faça o mesmo tema de 5, você vai ver qual? De 5. Eu ainda vou procurar um de 1 minuto, para ver se é mais rápido. E ainda, justamente, então você recebe lá um e-mail lá com trocentas mil coisas, né? Assim, com muita informação, entendeu? Não é personalizado, você não se sente inserido. Você já nem... Não, isso aqui já spam. passa, já deleta na hora. Já deleta. Pô, isso aqui é geral, mandou para todo mundo igual. É que nem aqueles bom dia de grupo, né? O cara pega... Você nem responde. E outra coisa que eu acho muito legal no e-mail é a questão também eu, pelo menos, ajudo algumas instituições. E o que eu acho legal? Todo final do mês, eles me mandam a prestação de contas. Um balanço ali, né, Paola? Aquilo ali é uma transparência. Eu nem preciso pedir. Fera. Então, assim, eu me sinto importante, porque assim, eu sei que eu estou enviando um valor e eu sei para onde o meu dinheiro está indo. E como está sendo então, usado, assim, tudo direitinho. E né? ele não manda num grupo solto, ele manda para a Paola, que é aquela que ajudou naquela finalidade. Eu acho muito interessante também essa questão da prestação de conta. Olha, vai dar exigir um pouco mais de tempo? Vai, mas é pouquinho, porque a inteligência artificial, como a gente falou, ela pode preparar segmentado para vários públicos. Olha, construa aqui para um patrocinador, construa aqui para o público-alvo, construa aqui para um parceiro. Então, assim, isso é possível. E você copia e cola, faz algum ajuste, coloca a foto e você consegue compartilhar ali numa mala direta para um grupo. As próprias caixas de e-mail hoje já conseguem formar os grupos onde você já manda direto para um grupo tal. Então isso facilita muito. Amigos, o nosso tempo voou. Muito mesmo, legal já? o tempo. Já passou o tempo, porque então, assim... por isso é importante as pessoas participarem, assistir as videoaulas e tudo mais, porque a gente teria muito mais o que falar aqui sobre mais, exatamente. A gente trouxe aqui esse tema, né, do e-mail de marketing, newsletters, para você poder nós terceiros se comunicar de forma mais eficiente, mais efetiva, mais transparente, mais humanizada, mais individual com as pessoas que estão envolvidas nos projetos. Eu agradeço a participação de vocês, mas eu quero que vocês deem aí a última palavrinha para os nossos amigos que nos assistem. Olha, eu saí muito edificado hoje. Aprendi muita coisa com a Paola, com você, o Elton. Olha que eu já tenho uma instituição que ela está bem estruturada, mas as dicas que vocês me deram vão me ajudar bastante, entendeu? Tenho certeza que elevou ainda mais o nível da Protege Brasil. Legal, obrigado, amigo. Eu Paola. só tenho que agradecer também.
né? Você passou também muita informação para a gente. Eu acho que assim, aqui é uma troca, né? E muitas vezes a gente aprende mais do que a gente ensina. Eu vejo isso como até falas de professores, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito, foi muito bom. Gente, abracem esse projeto. Vocês estão tendo pessoas aqui, parceiros incríveis que estão trocando informação. Assistam nossas aulas, assistam os podcasts, porque é muito rico essa informação. Hoje tem o curso e cada vez mais o mercado ele vai exigir, e quem não tiver a formação vai ficando para trás, porque quem tem hoje formação, conhecimento, chama-se poder, vale mais que muito dinheiro. Então, assim, quero agradecer para vocês, muito obrigada mesmo. Para você que nos assistiu, nós queremos agradecer a sua companhia. E eu quero dizer para você o seguinte, eu vou dar para você um dado. Nós temos no DF aproximadamente 1.500 instituições formalizadas e tem uma outra grande quantidade informal. O terceiro setor está caminhando para uma direção onde vão sobreviver aqueles que se especializarem. Então, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição no nosso curso, plataforma transfer.com.br, uma capacitação inteiramente gratuita, onde você vai ter acesso a mais de 30 horas aulas comigo e com o outro professor Carlos. Você também pode assistir esses nossos podcasts, nós temos aqui especialistas e histórias de grande impacto social para que você esteja cada vez mais sendo capacitado e motivado a continuar com o seu projeto. Curte, comenta e compartilha esse nosso material. E olha, estamos iniciando aqui, esse é o nosso primeiro episódio na cidade de Sobradinho e ainda vem muita coisa boa por aí. Encontro você no nosso próximo episódio.